Olá, a graça e a paz. Hoje nós vamos meditar no livro de Judas, versículo 12 até o versículo de número 16. Diz assim a palavra do bom Deus: Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas brávias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Queremos pensar na seguinte grande ideia: comportamentos que revelam a identidade dos fiéis, dos infiéis. Comportamentos que revelam a identidade dos infiéis. Na primeira mensagem desta série da carta de Judas, às várias igrejas da época e aos crentes universais em todo o mundo, em todas as épocas, falamos que o cristão genuíno batalha pela fé em Cristo. Na segunda mensagem, fizemos uma descrição dos falsos mestres, dizendo que seguir os falsos mestres acarretam em consequências cruéis. Descrevemos as características de 3 indivíduos que se introduziram com dissimulações dentro da igreja, citando 3 personagens do Velho Testamento que conheciam a Deus, mas naufragaram na fé. Judas agora passa a fazer algumas comparações, mostrando qual era o real desejo desses homens ímpios ao se infiltrarem na congregação. Judas os compara com tipos de imagens. Vamos meditar sobre 6 tipos de imagem dos infiéis. Primeiro tipo de imagem está no verso 12, a parte A. Eles são como rochas submersas, são rochedos ocultos sob a água. A expressão se aplica metaforicamente aos homens que pela sua conduta prejudicam outros, causando-lhes naufrágio. A palavra usada no grego é espilares, significa rocha. A parte B do verso diz que existia um tipo de festividade da fraternidade na época, e por causa desses homens serem como estas rochas, estas festas estavam em perigo de naufrágio. Esses homens fingiam sentir amor pelos crentes, eram semelhantes a pontudos rochedos submersos que poderiam rasgar a carne de qualquer nadador até matá-lo ou ainda afundar navios. Eles escondiam suas reais motivações quando seduziam os cristãos a apoiarem as suas ideias, como o exemplo de Corá. Paulo menciona alguns irmãos que sofreram naufrágio no que diz respeito à sua fé. A menos que os cristãos maduros continuem a travar uma luta árdua pela fé, tais homens enganosos poderão levar crentes instáveis a um naufrágio no que se refere à sua fé. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 19, Paulo escreveu: conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Quem são esses homens?
são pregadores mercadejantes, são falsos pastores da mídia, são líderes com facilidade de conquistarem adeptos para suas seitas disfarçadas de igreja evangélica. 6 tipos de imagem dos infiéis. Está no verso 12, a parte C, o segundo tipo. São como nuvens vazias sem água, levadas pelo ventos. Os falsos instrutores dos dias de Judas eram semelhantes a nuvens enganosas que prometiam a muita necessidade chuva. Tais homens eram semelhantes a nuvens sem águas, eram vazios. A palavra de Deus é comparada com a chuva. Em Deuteronômio 32, 2 diz: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. As nuvens são os instrumentos através dos quais a chuva é lançada sobre a terra. Em países áridos, uma nuvem carregada é sinal de chuvas, mas quando surgem ventos súbitos e dispersam as nuvens, a esperança do agricultor vai-se embora. Estes falsos mestres são representados como nuvens, pois eles têm a forma e o ofício de mestres da justiça nas aparências, mas estes são nuvens sem água, enganam. Em Efésios 4,14, Paulo diz que não devemos ser levados a ventos de doutrinas, como que agitados de um lado para o outro. Eles não destilam chuva refrescante, porque eles não têm nada de frescor para oferecer. São levados para lá e para cá pelas suas paixões, como as nuvens são levadas pelos ventos. Estamos falando sobre 6 tipos de imagem dos infiéis. Terceiro tipo está no verso 12, a parte D. São como árvores infrutíferas. Em muitos lugares das Escrituras Sagradas, os seres humanos são comparados a árvores. Salmo 1, verso 3, diz assim: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e a sua folha não murcha. Tudo o que ele faz prospera. Quais eram então as características dessas árvores? Elas apareciam no fim do outono, que era o fim da estação frutífera, justamente na época que se espera que as árvores deem seus frutos, por causa das chuvas outonais, tão aguardadas pelos israelitas. Interessante que a Bíblia menciona a chuva outonal, prometida por Deus como bênção para os israelitas fiéis. Em Deuteronômio 11, 14 diz: darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. O lavrador aguardava pacientemente as chuvas destes períodos entre o verão e o inverno. O texto de Tiago 5, 7 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Vejam a importância da chuva. Ela era necessária antes de se poder começar a plantar, porque ela amolecia o solo e permitia ao lavrador arar a sua terra. Sendo que no contexto mencionado por Judas, essas árvores no fim do outono não tinham trazido nenhuma alegria, porque uma das características mencionadas era que elas se assemelhavam às nuvens sem água, levadas pelos ventos, trazendo decepção, tristeza e sofrimento para aqueles que aguardavam boas colheitas. Elas eram infrutíferas. Da mesma forma, esses líderes não tinham nada a oferecer de verdade aos crentes. Eles causavam desapontamento, porque deles se esperava bons frutos. No entanto, não tinha nada de bom a oferecer aos cristãos sinceros. Em João capítulo 15, Jesus falando sobre reconhecer um discípulo dele, ele disse: pelos frutos o conhecereis. Elas eram
2 vezes mortas, completamente mortas. Tais homens se introduziram sorrateiramente na congregação por fingirem estar espiritualmente vivos. Elas eram desarraigadas porque não produziam frutos. Era comum na antiga Palestina arrancar as árvores infrutíferas. Elas eram desarraigadas e destruídas de modo a fugir do imposto sobre as árvores frutíferas. A ideia de desarraigados é de arrancar pela raiz, tirar completamente, extirpar, extinguir, destruir. Foi o que Paulo recomendou à igreja de Corinto com o jovem que tinha relação sexual com a sua madrasta, em 1 Coríntios 5. Estamos falando sobre 6 tipos de imagem dos infiéis. O 4º tipo está no verso 13, a parte A, são como ondas brávias, que espumam seus atos vergonhosos. Judas usa agora uma comparação marítima. Ele diz que aqueles falsos instrutores eram como ondas brávias, eram tão brávios como as ondas turbulentas do mar que revolvem de um lado para o outro. Estes homens eram agitados, travessos, animalescos, espalhafatosos em professar a sua fé, mas as suas ações e os seus ensinos ímpios identificavam quão malfeitores eles eram. Isaías capítulo 57, verso 20 ao 21, diz assim: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Ou seja, eles eram motivos de vergonha. Estamos falando sobre 6 tipos de imagem dos infiéis. O 5º tipo está no verso 13, a parte B, diz que eles são como estrelas sem rumos, para as quais está reservado para sempre o negrume da escuridão. Judas agora usa uma figura de linguagem astronômica, porque esses instrutores falsos não permaneceram na fé que ouviram dos apóstolos. Eles eram semelhantes a estrelas errantes. Naquela época não existiam bússolas, as navegações eram guiadas pelas estrelas. Seria impossível chegar ao destino se estas estrelas fossem imprevisivelmente errantes. Errante é quem anda sem destino, que vive a vaguear, que não possui uma residência fixa. Como estrelas sem rumo fixo, não se podia depender desses apóstatas para uma direção espiritual sadia. Para essas falsas luzes, Deus não reservou nada a não ser o eterno negrume da escuridão. Isso significava a destruição eterna deles. Eles são chamados estrelas porque eles pareciam com uma, brilhavam por algum tempo, mas eram errantes, tinham a característica de quem erra, semelhante à comparação entre joio e trigo. Os dois são idênticos por fora, mas quando se debulha os dois, o joio não dá fruto algum, já o trigo dá sementes. Estamos falando sobre 6 tipos de imagem dos infiéis. O 6º tipo está no verso 12, a parte B, são como pastores mercenários, que se apacentam a si mesmos sem temor. Eles tentavam levar os fracos na fé a um proceder de inconstância e não os nutriam com o correto alimento espiritual. O texto lá do profeta Ezequiel, capítulo 34, verso 7 até o 10, diz assim: portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor,
assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam de pasto. Estes pastores mercenários não pensavam nem um pouco no rebanho de Deus. Tudo o que eles queriam era explorar o rebanho do Senhor para o seu próprio benefício. É lamentável olhar para as igrejas da atualidade e ver que isso não é mais uma exceção, mas sim uma regra, visto que um grande número de líderes mercenários usam as escrituras e a fé pura e inocente do povo para os seus próprios desejos egoístas. Estes não se dão conta de que sofrerão maior julgamento da parte de Deus. Um dos motivos deles não desempenharem seus papéis como pastores das ovelhas de Deus é que eles não tinham o devido temor para com Deus, pois é através do temor a Deus que o homem se desvia do mal. Concluindo a mensagem, no início citei a grande ideia falando sobre comportamentos que revelam a identidade dos infiéis. Comportamento esses, como Judas descreve, são reprováveis pelo próprio Deus. Fiquemos tranquilos então quanto às suas ações. Tudo está definido e determinado por Deus, nada escapa ao controle soberano do Senhor. Deus age contra os ímpios dentro da igreja. Judas fala sobre o fim deles nos versos 14 e nos versos 15. Ele fala de Enoque, que andou com Deus. Enoque vivia em meio à corrupção espiritual, mas serviu corajosamente como um homem de Deus. Enoque profetizou também a respeito dos falsos mestres. Deus viria com os seus 10.000 santos, isto é, com um vasto número de anjos justos. Deus, como o juiz supremo, executará seu julgamento contra os falsos mestres. No verso 16, Judas classifica estes homens ímpios que vivem dentro da igreja da seguinte forma: estes são murmuradores, mortos, arrogantes, gananciosos, rebeldes, egoístas, condenados, acusadores, bajuladores, interesseiros, beberrões, ímpios, afrontadores ou inimigos de Deus e dos seus filhos. Que Deus nos dê discernimento e sabedoria para sermos zelosos com a sã doutrina e com a igreja de Deus, para identificarmos esses falsos mestres que querem se aproveitar do rebanho de Deus. Que Deus nos abençoe nessa luta. Amém.